Oi, gente, eu não sou nenhuma influencer, eu não sou especialista em segurança pública, mas eu sou bibliotecária, eu sei pesquisar, eu sei ler, e eu sou também muito politizada há muitos anos, tá? Meu nome é Márcia, eu sou formada em Biblioteconomia e Documentação pela UF, sou cineasta também, documentarista, e eu quero vir aqui falar sobre essa operação que teve no Rio de Janeiro, porque eu me sinto no meu dever cívico de vir falar. Eu não preciso ser nenhuma especialista em segurança pública para entender que o que aconteceu ali foi um absurdo. Nós vamos começar por uma lei ordinária, que é a Lei 8.928, de 9 de julho de 2020. É uma lei até do Itzel, de repente uma forma de conter os efeitos terríveis da necropolítica que ele fez no Estado, né? Então, ele começa aqui. Artigo 1º. Quando da ocorrência de fato violento no curso de operações policiais, a autoridade policial, ao tomar conhecimento de ocorrência de lesão corporal ou homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, deverá, imediatamente, observar as seguintes diretrizes básicas: requisitar imediato deslocamento de equipe de apoio policial para garantir o isolamento e preservação do local. Caso ainda não tenha sido providenciado, identificando os responsáveis pela conservação do local e o estado de conservação das coisas. Em caso de lesão corporal, esse é o artigo 1º, parágrafo 1, que é o requisitar o imediato deslocamento da equipe. Parágrafo 2º. Em caso de lesão corporal, deverá a vítima ser socorrida prioritariamente pelo SAMU ou, em caso extremo, pela própria Polícia Militar. Requisitar o concurso da política técnico-científica que deverá recolher para a perícia todo o material capaz de determinar a causa e a autoria do respectivo fato. Gente, eu não vou nem terminar de ler, porque o artigo 1º e esses 3 primeiros parágrafos já é o suficiente, mesmo eu, que não sou especialista em segurança pública, para saber que o que aconteceu lá no Complexo do Alemão, na Penha, enfim, eu não sei nem o nome dos lugares direito, mas eu acredito que seja isso, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E não só errada, como extremamente grave. Extremamente grave porque, gente, a questão, olha só, uma operação policial, ela é legítima? Essa intervenção, ela é legítima, tanto que ela ocorreu, né? Porque se não fosse, nem teria chances de ter esses tipos de operação. O Estado de Direito democrático, ele é legítimo, o dever dele, de tentar conter essas forças paramilitares com armamentos pesados, essas organizações criminosas, mafiosas que estão crescendo dentro das comunidades e se espalhando pelo país. É legítimo que isso aconteça. Tanto que eles conseguiram fazer essa operação. Agora, essa operação, ela pede a legitimidade a partir do momento que você vê que a lei claramente não foi cumprida. Eu não estou aqui defendendo bandido, achar que tinham que chegar com flores, pedir licença, me dar o documento num ambiente em que eles estavam, que era um ambiente de confronto, drones com bomba, e, enfim. Né? Realmente era uma situação extremamente estressante e que o uso de armas letais para conter ali aquela operação era inevitável, é lógico. Agora, a gente começa a questionar a legitimidade quando você começa a ver diversas irregularidades que foram cometidas pelas forças policiais
durante, porque tem muita denúncia pessoas que foram abordadas e mortas em situações que não estavam na mata, de gente chegando em casa, que mora ali na frente, que moram na Penha, num condomínio fechado. Tem relatos disso também. E o principal é a forma como esses bandidos foram encontrados. Gente, é lógico que eles são bandidos. E que se eles estavam ali armados no confronto com a polícia, é claro que eles iriam, com certeza, serem vítimas fatais daquele confronto. E disso eu não tenho dúvida. Nem eu, acho que nem ninguém, né? Estamos de acordo até aqui? Agora, o que não pode é essa ação policial terminar com uma cena que não era nem de guerra, era de canibalismo. Corpos pela metade, pessoas com os dedos cortados, gente com esfaqueada várias vezes. Que isso, gente? O que se espera de um confronto policial, isso numa guerra seria considerado crime de guerra. Pode, sabe? Num confronto a gente espera encontrar a pessoa baleada, ferida, combalida, caída no chão, né? E não nesse estado de ritual satânico que foi encontrados esses corpos, gente. Isso é um absurdo, e aqui eu acho que não tem questão de opinião pública. Não importa se a opinião pública acha que que foi bom, foi ruim, foi ótimo, foi heróico, não foi. A opinião pública não importa. O que importa aqui é a lei e o que se espera desses policiais altamente treinados. Eles conhecem a lei, né? E eles sabem como que eles deveriam ter procedido após essa operação. Nada disso aconteceu. Aí vem um secretário de segurança, eu não sei o que ele é, secretário de alguma coisa, enfim, um figuraça lá, perguntar, mas como vocês têm certeza que foi os policiais que fizeram isso? Gente, quem tem que me dar essa certeza é a própria polícia. Não é a opinião pública, não é o que o povo pensa, as vozes da minha cabeça. Se os policiais tivessem isolado a área, feito a perícia, chamado a polícia técnica, fotografado, mostrado, olha o que aconteceu, morto aqui em combate, no tiro, tanto espaço, minha arma, o projétil, tal, como manda a lei, ninguém está questionando nada disso. Eles não têm que dar margem para má interpretação das ações deles. Eles têm que estar preparados para responder a todas essas questões, até por uma questão de se manter na corporação, porque eles podem ser afastados pelas ações deles se elas excederem o que se espera de um policial, que foi exatamente o que aconteceu. Vocês estão entendendo até aqui? Estou sendo clara, estou sendo simples. Eu não estou defendendo bandido, não estou defendendo achar que essas pessoas ali na situação não estavam lá, eu não sei, não tem imagem, não tem perícia da polícia para dizer o que aconteceu. Então a gente está aqui só no escuro. A única coisa que eu sei é que não foi seguida a lei, não foi seguida o procedimento, e que essas pessoas foram encontradas, bandido ou não, não importa, não estou questionando isso, em situações deploráveis, em situações inaceitáveis. A polícia não pode agir como um terrorista sanguinolento que sai matando, degolando, tirando cabeça fora, se equiparando a bandidos. Os bandidos fazem esse tipo de morte macabra. Por isso a revolta da população, o medo crescente, achar que mais tem que matar todo mundo mesmo, eu até entendo. Mas agora, quando a policial age igual ou pior do que a própria facção armada criminosa, a gente já fica... Calma, gente, para tudo. Não é questão de opinião pública, isso aqui não é round 6, seriado de televisão, isso aqui não é filme, o Jack, o Estripador. É uma ação policial com policiais altamente treinados para lidar com situações de estresse
e depois saber dizer o que foi que aconteceu para aquela cena estar daquele jeito. Não pode depois deixar a opinião pública achando o que quiser, vozes da minha cabeça, foi bom, foi ruim, eu acho que foi bandido que fez isso, a polícia não... Não, tem que estar tudo comprovado, periciado, determinado por quê, como, o que foi que aconteceu. É assim que funciona agora, tem mais. Porque aqui, ó, a inobservância de qualquer uma das diligências descritas neste artigo 1º, que ainda tem outras aqui que eu não li, vocês, por favor, procurem para vocês saberem do que eu estou falando. A inobservância deste artigo deverá ser devidamente motivada pela autoridade policial. Ou seja, também nem isso eles fizeram. Se eles não periciaram, não isolaram, estava sob drone com um míssil na cabeça, aí por isso eles saíram correndo de cena, igual uns fugitivos, por isso que eles não isolaram a área, entendeu? Mas nem isso eles fizeram. O que eles fizeram? Eles retiraram os corpos que estavam mais danificados com a ação violenta e inexplicável deles, lacraram esses corpos, não deixaram as familiares verem esses corpos, identificarem as vítimas, as pessoas enterraram sem saber se era o seu próprio filho, se era... Enfim. Não deixaram a Defensoria Pública acompanhar essa perícia desses corpos, que foram os 60 corpos que foram lacrados, fora os outros que ficaram lá expostos em praça pública, que é um absurdo, porque a área devia estar isolada. Aqueles corpos deveriam ser retirados pelo ML, depois da perícia da polícia técnica ter ido para o local, porque se foi um sucesso, foi contida a violência, foi contido os traficantes. Sucesso é isso, né? Você contém os traficantes, acaba tudo, e a polícia domina o local, faz uma ocupação do local para evitar que aquele cara... Também nada disso foi feito, ou seja, não foi um sucesso. Foi uma ação desordenada que acabou com policiais fazendo barbaridades naquela mata, independente, não importa se eles eram bandidos, se não eram, porque não é papel da polícia agir igual o Vlad Empalador, que ficava pendurando os corpos nos campos de guerra para mostrar a força letal dele. Isso é coisa de facção, né? Facção faz isso, né? Mata, tortura, faz umas coisas absurdas para mostrar pro inimigo dele o que acontece se mexer com ele. E a polícia não é o papel do Estado de ser igual, equiparar, igual, equivalente ou pior do que as ações dos bandidos com as vítimas deles, dos bandidos, né? Os bandidos têm as vítimas deles e realmente também absurdo tudo que eles fazem. Não estou questionando isso, que os bandidos são terrivelmente inescrupulosos, não tem nada a perder, por isso que eles vão lá para a mata mesmo, armado, camuflado, vão para a guerra, porque eles não têm nada a perder, a vida deles é aquilo mesmo, enfim. Fora que deve ter algum caráter, né? Alguma coisa interna ali da pessoa, ser tipo um serial killer, né? Gosta de matar essas coisas. Então é isso, tá bom, gente? Eu quero saber quem é que vai explicar essa inoperância da polícia para apurar os fatos, quem é que vai explicar como que não isolaram, quem é que vai explicar essa cena de satanista, porque pareceu perto ali do Dia das Bruxas. Eu juro, me questiono se não tem satanista por trás dessa operação, porque quem decepa dedo, esse negócio de decepar dedo, arrancar cabeça, isso é coisa de ritual satânico do início do século XX, né? Lá no século I, II, III, ou seja, porque eu fui pesquisar, porque, gente, eu achei muito bizarro essa cena. Inaceitável. Agora, as pessoas que estão questionando que a polícia não podia invadir, isso aí já é uma outra discussão que eu realmente não vou saber fazer agora, eu teria que estudar para saber se essas operações não poderiam ocorrer de forma alguma. E aí isso também eu não sei, porque você não tem condição de você ver os caras cada vez mais armados, com drones cada vez mais sofisticados, e a polícia ficar ali observando aquilo crescer e nada fazer. Não é isso que eu estou falando. Tá? Aí, para essa discussão, eu teria que tentar
me orientar melhor para eu poder expressar uma opinião se seria proibido esse tipo de ação, se deveríamos proibir completamente esse tipo de ação. Agora, o que eu questiono é a forma como tudo terminou. Fora algumas outras questões, policiais invadindo a casa das pessoas e roubando, enfim, fico na dúvida de saber se o cara veste a farda e ele acha que ele está acima da lei e por isso ele pode se equiparar aos bandidos, ser o Vlad Empalador, o Vlad Drácula Empalador, que arranca a cabeça, decepa membros e fica por isso mesmo. Não sei se a farda faz eles acreditarem que eles estão acima da lei, para eles fazerem o que eles quiserem e mostrarem como eles, como homens, são extremamente inescrupulosos, maldosos, violentos. É de dar medo. Gente, homem é de dar medo. Eu esperava, sinceramente, que homens da lei seguissem a lei e honrassem a farda que usam e não deixassem margem para má interpretação das ações deles. Eu não estou pedindo muito. Eu não estou discutindo se devia ou não ter tido a operação. Eu não estou discutindo se bandido bom é bandido morto. Nada disso. Eu estou questionando como isso aconteceu. Eu estou questionando como a polícia não seguiu a lei para que nada desses questionamentos estivesse levantado, para que não se tivesse dúvida da ação e da legitimidade da ação deles. E eu ainda vou concluir que a maior derrota dessa operação é o povo brasileiro apoiar e achar razoável o que aconteceu naquela mata e como aquelas pessoas foram encontradas, mesmo que eles sejam bandidos, assassinos. Vocês não acham muito bizarro, não? A polícia chega lá cortando o dedo, arrancando cabeça, cortando corpos pela metade. Foram dezenas de corpos sem cabeça, gente. Pelo amor de Deus, não. O Estado não pode ser mais terrorista que os bandidos. Não está certo. Além de ser uma questão de lei, do que se espera de uma ação policial, é uma questão de bom senso, gente. Por favor, não naturalizem rituais satânicos dentro do BOPE. Não é normal. Não vou achar nunca normal. E ninguém vai me convencer do contrário, do que o que aconteceu ali foi razoável. E essa é a maior derrota, é ver brasileiro amando o que aconteceu. Falando isso, mata mais, degola mais, tira mais, corta mais pela metade, decepa todo mundo, esquarteja, joga na vala. Pelo amor, gente, não. Não sejamos esses tipos de ser humano. Se a operação policial é legítima, se o Estado Democrático de Direito tem a legitimidade de conter essas forças policiais, disso eu não tenho dúvida. Mas agora, como e o depois, tudo isso tem que ser muito bem esclarecido. Tem que ser muito bem documentado, tem que ser muito bem periciado, tem que ser muito bem exposto para a opinião pública, não ficar agora desesperada, com medo da polícia e dos bandidos.